Fique agora com um resumo do próximo capítulo de Vencer o Desamor. Tadeu reclama com Ariadna por não ter se mudado, e ela confessa que não sabe quando eles se mudarão. Tadeu deseja viver com Eduardo novamente, e Ariadna explica a situação para ele. Ariadna conta ao filho que vai trabalhar, e Bárbara escuta, perguntando a opinião de Eduardo. Gael sugere que Álvaro peça um computador a Olga, mas ele não deseja e seu irmão o empresta. Gael pede a Álvaro que o diga a verdade, mas ele mente ter uma crise passageira com a esposa. Bárbara critica Ariadna por sua decisão e promete contar o que ela planeja fazer para Eduardo. Ariadna acusa Eduardo de mentiroso e manipulador e revela à sogra que ele não deu entrada em nenhum apartamento. Ariadna tenta provar que Eduardo não presta, mas Bárbara o justifica. Bárbara acusa Ariadna de ter inveja do marido e afirma que seu lugar como mulher está em casa com seu filho e a ofende. Ariadna conta que Bárbara não sabe quantos problemas Eduardo a causou quando ele chega. Daphne termina seu trabalho e envia para Gael. Daphne vê a pesquisa de intenções de voto do próximo governador, que é amigo dos sogros, e se apavora. Gael elogia o trabalho de Daphne. Eugênio promete descobrir onde Daphne e os netos estão. Marta planeja denunciar Daphne com o apoio do político. Tadeu reencontra Eduardo. Bárbara acusa Ariadna de não ter a confiança e a fé que o marido merece, e ele convida a esposa e o filho para almoçarem fora. Álvaro revisa seu projeto e observa suas fotos com Olga. Bárbara orienta Gema em seu serviço. Gema pergunta a Bárbara se ela sempre viveu no luxo e a perua nega, alegando que no passado sua família vivenciou épocas difíceis. Bárbara afirma que tem ímpeto e vontade de superar tudo e Gema pergunta se ela queria estudar. Bárbara relembra que começou a estudar administração e abandonou. Gema pede a Bárbara para estudar e ela reclama pela garota já estar pedindo favores. Eduardo promete a Ariadna que voltará logo e a acusa de estar exagerando. Ariadna critica Eduardo por suas mentiras e ele alega que nunca mentiu, só não entrou em detalhes, garantindo que não vai aceitar uma culpa que não é sua. Eduardo mente para a esposa. Tadeu pressiona os pais, pedindo comida, alegando que está com fome, e eles não lhe dão caso. Bárbara elogia a comida de Gema. Gema planeja chamar Daphne para almoçar, mas Bárbara esclarece que a camponesa não é da família. Bárbara se sente mal por Daphne existir quando a garota chega e reclama por terem comido o que ela comprou. Bárbara afirma que come o que quiser, pois está em sua casa e não tinha nenhuma etiqueta com o nome da garota. Para se vingar, Daphne se serve com a comida que acabou de ser preparada e afronta Bárbara. Bárbara se irrita e Gema conta à tia que a garota escapou da casa dos sogros. Eduardo tenta convencer Ariadna e ela o acusa de tê-la deixado sozinha com tudo. Tadeu rouba a comida de outra cliente e afirma que seu pai não comprou quando ele pediu. Ariadna se desculpa com a cliente e garante a Eduardo que não é fácil cuidar do filho. Tadeu não gosta das frases do livro que ganhou de Eduardo e pede para se mudar com o pai. Eduardo e Ariadna discutem com a condição de Tadeu. Ariadna afirma que tem dúvidas do marido e ele reclama do esforço que está fazendo por eles. Tadeu escuta a discussão dos pais e se irrita. Mané avisa Álvaro que terá uma reunião urgente. Eduardo tenta se desculpar com Ariadna, que afirma que se sente só. Ariadna pede o apoio de Eduardo nas despesas de Tadeu, planejando ir embora com ele. Eduardo nega e a inventa pretextos. Eduardo jura para Ariadna que cuidará do dinheiro, pois faz de tudo pela família e não deseja perder tudo que já construíram. Ariadna pede a Eduardo que não destrua a família e eles se reconciliam. Eduardo promete transferir o dinheiro para Ariadna no dia seguinte e ela confessa seus planos de trabalhar. Eduardo autoriza que Ariadna volte a trabalhar, mas em algo leve que não prejudique o filho, e ela não o entende. Eduardo se despede de Tadeu e Ariadna garante ao garoto que o pai voltará. Eduardo faz falsas promessas ao filho. Daphne apressa Clara. Ariadna sugere que Eduardo faça uma videochamada dos Estados Unidos e ele promete pensar. Ariadna conta para Eduardo que tem uma entrevista de trabalho e o malandro tenta desfazer a sugestão da videochamada por Tadeu não falar muito. Eduardo garante a Ariadna que eles estarão mais juntos que nunca e ela deseja deixá-lo no aeroporto, mas ele não aceita. Bárbara pede a Gema que não atenda a Ariadna e
nem Daphne. Gemma conta que já serviu Daphne pela manhã. Bárbara permite que Gemma estude e a surpreende. Bárbara garante a Gemma que ela lhe deve lealdade. O empresário conta para Carmen que ganhou o projeto e Álvaro reclama, perguntando os critérios e o acusando de ter feito todos perderem seu tempo para algo que já tinha ganhadora. Álvaro alega que o concurso foi armado e o empresário o dispensa. Apoiam Álvaro e o arquiteto pede aos outros concorrentes que saibam perder. Manê se desculpa com Álvaro, que vê o empresário e Carmen se beijando, entendendo tudo. Calixto volta à casa de Bárbara e revela que a empresa quer adquirir a residência, mas antes precisa tirar algumas fotos. Bárbara conta que pensou melhor e não quer vender a casa, mas Calixto tenta convencê-la. Bárbara recusa e o dispensa, fechando a porta na cara do farsante. Ariadna teme estar fazendo a coisa errada, mas se encoraja e vai para a entrevista. Há uma reunião de mulheres fortes para que se superem e sejam suas próprias patroas. Ariadna sente dúvidas e a professora debocha. A empresária apresenta a empresa para todas, com a ideal para as mulheres que sabem o que quer no mundo. Yolanda apoia Gemma na escola e elas trocam seus números de celulares. Yolanda acredita que Gemma se dará bem na escola. Ariadna conta a Humberto que quer voltar a trabalhar. Humberto pergunta a Ariadna o que a motivou e ela alega necessitar do trabalho e recuperar seu posto como jornalista. Bárbara vasculha as coisas de Daphne e revisa sua agenda. Bárbara observa a foto de Daphne, seu marido e seus sogros. Bárbara lembra do que disse Gemma. Marta chora e mostra a foto dos netos na internet, alegando que eles estão desaparecidos. Eugênio pede que os comuniquem caso vejam seus netos. Marta implora que quem levou os netos não faça nada com eles e dissimula. Marta garante a Eugênio que Daphne vai se arrepender de ter ficado contra eles e vai tirar a guarda de seus netos da camponesa. Daphne sai de casa com os filhos e Calixto as vê. Daphne conversa com Clara e Calixto se aproxima. Calixto conta a Daphne que Bárbara não vai vender a casa, fingindo lamentar, alegando que já tinha convencido os chefes a comprarem. Calixto oferece carona a Daphne e às crianças e ela aceita. Calixto conta para a camponesa que a moça caiu sozinha na jaula. Daphne pede para trocar Santiago e descer do carro, mas Calixto a pede que não se preocupe por nada e não permite que a camponesa saia. Calixto acelera o carro com Daphne e seus filhos no automóvel. 4 anos antes, Daphne agradece a Nestor por ter lhe proporcionado o melhor aniversário de sua vida, mas pede para que ele não gaste tanto. Nestor organiza uma festa surpresa para Daphne na casa de Josefina e a garota fica um pouco incomodada. Na atualidade, Daphne conta a Calixto que seu marido faleceu e ele lamenta. Calixto finge compreender Daphne e deseja tirar fotos da casa, pedindo para que ela convença todos os irmãos para que vendam a propriedade. A camponesa explica sua pouca relação com os irmãos para o corretor. Daphne estranha o caminho que Calixto segue e o questiona. Bárbara procura pelo nome dos sogros de Daphne e descobre a cidade em que ela vivia. Bárbara admira a boneca de Clarinha e observa uma foto de Nestor. Ariadna conta ao chefe que seu filho já está grande e quer entrar na área de investigações, mas ele afirma que se ela conseguir o trabalho, vai colocá-la como repórter. Humberto pede a Ariadna que escreva uma matéria bombástica para convencê-lo de sua contratação, e ela aceita. Álvaro cobra o dinheiro de seu seguro e se estressa com a secretária e a insulta ao afirmar que as mulheres só apoiam elas mesmas. Álvaro fica chateado pela empresa pensar que ele está mentindo sobre o assalto apenas para conseguir dinheiro após o desastre que foi a obra que desmoronou. O advogado de Olga liga para Álvaro e o convoca para uma reunião. Gemma agradece o apoio de Yolanda e promete não deixar de estudar. Iola aconselha Gemma que conte a verdade para Bárbara. Yolanda e Gemma se despedem. Calixto puxa a conversa com Daphne e começa a assustá-la. Ele tenta apurar as informações sobre Joaquim e Daphne se dá conta que o mafioso está indo por um trajeto diferente. Gael apresenta um projeto e Daphne liga para ele, mas ele não atende. Daphne conta para Gael pela caixa postal que em pouco tempo vai chegar na empresa, tentando intimidar Calixto. Daphne pede a Calixto que tenha pressa. Bárbara implica com Ariadna por chegar tarde e a jornalista afirma que não tem que lhe dar satisfações. Bárbara pergunta a Nora se Eduardo deu permissão para que ela trabalhe. Ariadna tenta se aproximar de Bárbara, mas a bruxa não aceita. Bárbara sugere que Ariadna colabore com as despesas da casa, mas a Nora a informa que o dinheiro que ganha é para os gastos dela e de Tadeu.
Bárbara não acredita na doença do neto e acha que seu comportamento é malcriação, criticando a forma que Ariadna educa o filho. Eduardo conta para Linda que sua mãe está melhor e agradece pelo dinheiro que ela emprestou, sem que Linda saiba que na verdade a grana foi para sua esposa. Linda sugere que Eduardo se case com ela no México. Calixto pede a Daphne que busque um homem que a proteja e se insinua. Daphne desce do carro apavorada. Gael escuta o recado de Daphne e estranha. Daphne esclarece sua situação para Gael e confessa não saber onde está. Daphne encontra Dona Efigênia e a fofoqueira se encanta com os filhos da camponesa. Gael busca Daphne e os sobrinhos. Daphne abraça Gael e estranha o adesivo do carro de Gael, que revela que é o logotipo da empresa. Álvaro assina o documento do divórcio. Eduardo conta para Esteves que Linda quer casar com ele. Eduardo acha uma boa ideia casar com Linda no México para ninguém desconfiar, e Esteves aceita ser sua testemunha. Eduardo garante amar Ariadna, mas alega que ela o abandonou após o nascimento de Tadeu. Eduardo pede que Esteves busque sua ata de nascimento e um comprovante de residência para o casamento na casa de Bárbara. Gema admira o trabalho de Bárbara e Bárbara confessa a Gema que um de seus grandes sonhos era conhecer Paris, e a garota a apoia. Bárbara pede a Gema que a ajude a procurar informações sobre Daphne.